Imagina só, um pai que há quase meio século inspira o próprio filho. E esse filho, agora com 48 anos, resolve eternizar o jeito do pai de enxergar a vida. Como? Criando uma série de tirinhas filosóficas. Tudo começou com o André, que sempre teve um olhar carinhoso e curioso sobre a maneira como o pai, ninguém menos que o Cortella, interpretava os pequenos e grandes momentos do cotidiano. Cada visitante que chegava na casa encontrava uma surpresa na poltrona, um certificado. Mas não era só um papel qualquer. Dentro dele, estavam impressas as primeiras 6 tirinhas dessa nova aventura. Uma conversa entre Cortella e uma personagem muito especial, uma coruja chamada Filó. Não por acaso, o nome remete à filosofia. Filó, de filo, afeto, amizade, conexão, um chamado direto ao pensamento crítico e ao amor pelo conhecimento. Essas tirinhas não são apenas ilustrações com frases de efeito, elas são convites para reflexão profunda. São pequenos diálogos, mas com uma força gigantesca que faz o leitor parar, respirar fundo e repensar os próprios passos. Temas como a vida, o tempo, a história, as escolhas, tudo tratado de forma leve, mas nunca rasa. O texto é escrito por Paulo Geville, que conseguiu traduzir toda a essência de Cortella para essas pequenas obras de arte. E o mais interessante, essas tirinhas vão ganhar um livro ainda este ano. Um projeto que promete reunir pelo menos 100 delas, todas com aquele tom de provocação intelectual que só quem conhece a filosofia de verdade sabe fazer. E claro, por trás de tudo, lá está ela, a coruja Filó, símbolo clássico da sabedoria, da vigilância e, acima de tudo, da autonomia de pensamento. Falando em coruja, não tem como ignorar o peso simbólico desse animal na história da filosofia. Desde a antiguidade, ela carrega o status de ser guardiã do saber. Na Grécia Antiga, a deusa Atena era sempre representada com uma coruja ao lado. Já os romanos, com Minerva, duas divindades que personificavam a inteligência, a estratégia, a reflexão. Hegel, um dos maiores filósofos alemães, eternizou a expressão: a coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer, numa metáfora potente que nos lembra que só conseguimos entender os acontecimentos depois que eles passam, quando o dia termina, quando o ciclo se fecha, e aí, de forma quase poética, somos convidados a refletir sobre o que foi feito, e principalmente, o que poderia ter sido diferente. E é nesse clima de reflexão que uma das tirinhas ganhou um significado ainda mais especial. Cortella conta uma história real, de um episódio com um dos filhos. Era um daqueles dias comuns, um aviãozinho de madeira, uma criança cheia de expectativa, e um pai que, querendo ajudar, acabou fazendo a tarefa pelo filho. O resultado? Um aprendizado para a vida inteira. O menino, com apenas 10 anos, soltou uma frase que ficou marcada para sempre: "Pai, eu pedi para você me ajudar, não para fazer por mim." Essa fala carrega uma lição poderosa sobre autonomia, sobre o direito de errar, de aprender, de construir o próprio caminho. E mais, mostrou que, mesmo um grande educador como Cortella, também tem os seus deslizes, também aprende com os próprios filhos, também é humano, e que a melhor forma de ensinar é deixar o outro tentar, cair, levantar e seguir. A moral dessa história? Que muitas vezes, ao tentar ajudar, acabamos impedindo o outro de viver o próprio processo de aprendizagem. Cortella relembra que a autonomia intelectual não é sobre estar certo o tempo todo, nem sobre impor o próprio conhecimento, mas sim, permitir que o outro desenvolva o próprio pensar, que experimente, que erre, e que aprenda com isso. Não é à toa que ele faz questão de repetir: eu sou um gerúndio, estou sempre em construção. Nunca um particípio, nunca alguém pronto, sempre alguém se tornando. Esse pensamento é um verdadeiro convite para a gente também se enxergar assim, como seres inacabados, que a cada dia podem, e devem, se transformar. Porque se depois de anos, alguém olhar para você e disser: nossa, você não mudou nada, talvez o problema seja exatamente esse, você não ter mudado. E por fim, fica o recado que atravessa todo esse projeto, desde as tirinhas com a coruja Filó, até os livros, até as palestras, até cada fala pública. Pensar com a própria cabeça é um ato de coragem. Não significa rejeitar tudo, nem aceitar tudo, significa filtrar, questionar, revisar, buscar o sentido, entender o porquê das coisas, e fazer escolhas conscientes. Cortella reforça: autonomia não é sinônimo de soberania. Autonomia é saber decidir, saber escolher, saber recusar, saber abraçar, sempre com responsabilidade e consciência. Então, da próxima vez que alguém te der uma resposta pronta, lembra da coruja, lembra do aviãozinho,
lembra que o maior presente que você pode se dar é o direito de construir o próprio caminho, com os próprios erros e com os próprios acertos.